tão boa. Por quê? Porque a mensagem que ele prega nem dele não é. Ele está usando aquilo que está escrito e aquilo que ele recebeu, que nem dele era. Que é isso, pregador, que o Senhor veio pregar aqui hoje? Eu vim dizer que aquilo que eu tenho, aquilo que você tem, nem a ti te pertence. Foi lhe dado por aquele que tem poder, autoridade na face dessa terra. Três filhos para o grande pregador. O que isso tem a ver com a mensagem? Como eu observo, 1 Coríntios capítulo de número 11, e aqui nós estamos mencionando em Coríntios capítulo de número 11, acerca de um culto. Repete comigo, Coríntios. Desanima não, vai. Coríntios 11 está se referindo a um culto. Este culto é um culto especial. Este culto é um culto de comunhão. Para assim, culto. Desanima não, vai. Culto de comunhão. Culto de comunhão. Para culto de unidade. Aí, 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 17, Paulo vai dizer à igreja de Corinto: eu vos saúdo, e eu tenho algo contra ti. No verso de número 2, ele diz que louva. No verso de número 17, ele não louva a igreja, ele vê alguns benefícios. No capítulo de número 11, verso 2, que eles obedecem os preceitos que Paulo havia entregado. Mas quando chegamos no verso de número 17, Paulo vai perceber algo que a igreja estava cometendo de errado. A Bíblia diz, se eu não me engano, em 1 Coríntios capítulo de número 1, que a igreja de Corinto detinha todos os dons espirituais. Era uma igreja vivada, cheia do poder, cheia da presença, cheia da unção, cheia do Espírito Santo, cheia das armas espirituais para combater nas regiões celestiais. Mas era uma igreja voltada com homens, tinha homens na frente da obra. Paulo percebeu que eles obedeciam em certa parte, mas em certa parte tinha alguns erros que deveriam ser corrigidos, alguns erros que deveriam ser colocados já em pauta e resolvido na igreja. Eu fico imaginando, se a igreja de Corinto tinha tanto poder, mas também tinha tanto problema, se a igreja resolvia todos os problemas e as picuinhas que tinha, que igreja potente era essa? A igreja de Corinto. Quando chega no culto mais importante, este culto importante, algumas pessoas nos dias de hoje faltam, mas nos dias de antigamente ninguém queria voltar. Todo mundo ia para o culto de ceia, todo mundo ia para o culto da comunhão, todo mundo queria estar perto um do outro. Só que aqui Paulo identificou, porque foi dito o problema que estava na igreja pentecostal, na igreja cheia do poder, na igreja cheia dos dons, na igreja tomada pelo Espírito Santo. Paulo também cheio do Espírito Santo, ele vai perceber e vai indicar à igreja o que eles deveriam fazer e o que eles deveriam observar. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 17, Paulo vai dizer: eu vou dizer algo a vocês que não me agrada, que não me louvo, porquanto vós ajuntai. O primeiro problema que Paulo vai ver é o problema da reunião. E o que é a reunião? Reunião é a assembleia. E o que é que significa assembleia? Ajuntamento. Quando eles se reúnem para cultuar, quando eles se reúnem para adorar, Paulo vai identificar um problema na igreja. Qual é o primeiro problema? O primeiro problema que Paulo encontra no culto é o próprio culto. Por que o próprio culto, pastor? Porque o segundo problema que Paulo vai identificar é que eles estão reunindo, é que eles estão no culto se ajuntando, não para bem, mas para pior. Oh meu Deus do céu! Paulo identificou que a igreja poderosa, que a igreja que detinha os dons, tinha um problema. E logo o culto mais importante, o culto era o pior culto que eles estavam expressando diante de Deus. Eu fico imaginando o dia de culto pentecostal, o dia de quinta-feira, eu fico imaginando a cabeça de pregador.
cura, o Espírito Santo curava, o Espírito Santo batizava, o Espírito Santo renovava, o Espírito Santo salvava. Mas no culto de ceia, Paulo identificou o problema. Aqui é mencionado no verso 17 que o culto tinha um problema. Se tinha um problema, já era costume deste problema permanecer na igreja. Não foi resolvido. Paulo ficou sabendo, mandou uma carta para poder resolver o problema e identificar aonde estava o problema a ser resolvido. O primeiro problema deles é que o culto de ceia era ruim demais. Que culto ruim o que eles prestavam a Deus, o culto de ceia. Pastor, o senhor está pegando pesado. Nunca viu um culto a qual o culto é ruim. É porque você não viu 1 Coríntios capítulo 11, 17 com delicadeza. Paulo está dizendo, vocês estão se ajudando para pior. O culto está muito ruim. E quem é que deve receber, com certeza não deve estar recebendo o glória a Deus, o aleluia, o que vocês estão fazendo. Aí Paulo vai descrever, calma, segura aí, Paulo vai trazer alguns problemas para a igreja perceber o que é que eles estão fazendo. Aí Paulo vai começar a identificar, verso de número 18, porque antes de tudo, ouço que quando vós ajuntais na igreja, quando você se reúne na igreja, quando você se aproximam com a igreja, há entre vós dissensões. Olha o terceiro problema, dissensão. Olha o culto de ceia. O que é que tinha no culto de ceia? O culto de ceia era o pior culto que tinha. O terceiro, no culto de ceia tinha dissensões. Não era só no culto, era no decorrer da semana, era no decorrer dos meses, tinha problema. Mas quando chegava no culto de ceia, aí Paulo teve que escrever, porque ele ouviu, porque disseram a ele, olha como é que o culto de ceia está. Pastor, não é culto de ceia, é culto de vitória. Pois é, todo culto é culto de vitória. A diferença é como você se importa durante todo o dia até o dia do culto. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não vim agradar homem, como disse Paulo. Eu vim aqui para ser profeta de Deus na tua vida. Eu vim trazendo a mensagem de Deus para o teu coração e para a tua alma. Eu vim trazendo a mensagem de Deus para saciar o desejo do teu espírito. O teu espírito tem anseio da presença. O teu espírito tem anseio pela glória. O teu espírito tem necessidade de adorar Deus e se aproximar dele. Mas existem problemas na minha vida e na tua que precisam ser solucionados para que o culto que nós empreendemos a Deus, a glória venha se manifestar poderosamente. Como assim, pregador? Eu sei que tem gente aqui que quando aceitou Jesus e um dia foi num culto pentecostal poderoso, onde a presença de Deus estava, onde a sua vida estava alinhada, antes de adentrar sobre as portas, a presença do Espírito Santo já batia no seu coração, é do lado de fora. Ele já viu, hoje o culto vai ser diferente. Eu estou sentindo no meu coração. Quando chegava na igreja, a igreja estava tomada pelo poder do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque eles tinham um crivo na vida deles que os corrigia todo dia. Quem é? A presença do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, que convence o homem de justiça e do juízo da parte de Deus dentro da tua casa. Eles se reuniam não para bem, mas para pior. O terceiro problema, eles se reuniam